Estar aqui, uma honra ser convidado para esse evento com vocês e, enfim, em Campinas e com essa transmissão, tanto pela internet como pela TV Cultura. Se tem uma área em que é necessário inventar o contemporâneo, essa área, por incrível que pareça, é a economia. E é uma área que a maior parte de vocês na qual a maior parte de vocês raramente pensa como passível de invenção. A gente tem a tendência a encarar a economia como um fenômeno emergente, como se fosse um fenômeno biológico, e uma tendência a vê-la como se, na qualidade de fenômeno emergente, se houver liberdade entre aqueles que compõem a vida econômica e não muita interferência, alguma, mas não muita interferência de governo, mal ou bem a coisa acaba dando certo e a gente pode se ocupar das coisas que mais interessam na vida e que não são certamente as que se referem à economia. Nós precisamos reinventar a economia. E faz parte, talvez seja uma das dimensões centrais da invenção do contemporâneo, essa urgência de reinventar a economia. A exposição que eu vou fazer hoje para vocês procura mostrar, em primeiro lugar, por que a gente precisa reinventar a economia, a vida econômica e a ciência econômica. Em inglês há duas palavras para isso. Tem a ciência econômica, que é economics, e tem a vida econômica, que é economy, com Y no fim. E nas línguas latinas, quando a gente fala de economia, a gente quase que mistura essas duas coisas. Nós temos que reinventar ambas. Nós temos que reinventar a vida econômica, temos que reinventar a ciência econômica. E é em torno dessa necessidade de reinventar a ciência econômica que eu comecei a fazer um trabalho para a Fundação Avina, que se transformou nesse livro Muito Além da Economia Verde. Por que muito além da economia verde, se nós estamos tão aquém da economia verde? Basta, eu moro em São Paulo, moro perto do Rio Pinheiros, e quem mora perto do Rio Pinheiros sente nas narinas o quanto nós estamos aquém da economia verde. Quem tem que se deslocar, quem tem a infelicidade de depender de carro numa cidade como São Paulo, sente o quanto nós estamos aquém da economia verde. E por aí vai. Quem estuda um mínimo a respeito de biodiversidade, se é assim, por que eu não fiz um livro dizendo a economia verde como nosso grande objetivo e sim muito além da economia verde? É isso que eu vou tentar apresentar hoje aqui e eu vou para fazer essa apresentação, em primeiro lugar eu vou tentar mostrar para vocês que nosso ponto de partida é um ponto de partida bastante favorável, ou seja, nada pior para um horizonte de transformação social do que o catastrofismo. A ideia de que o mundo está indo cada vez pior. Não. Em muitos aspectos, o mundo está indo cada vez melhor. Tá certo? A gente vê pela longevidade das pessoas, a gente vê pelos meios técnicos dos quais a gente dispõe para organizar a vida que a gente tem, etc. Nosso problema não é que nós não estamos fazendo nada para o mundo melhorar. Nosso problema é que aquilo que nós estamos fazendo, nós como civilização contemporânea, para reinventar a vida econômica, nos deixa muito aquém do mínimo necessário para que nós possamos compatibilizar o tamanho do sistema econômico com os limites dos ecossistemas. Então, em primeiro lugar, eu vou mostrar os avanços que a gente está fazendo. Em segundo lugar, eu vou mostrar por que esses avanços são largamente insuficientes. E, em terceiro lugar, apresentar algumas perspectivas, algumas brechas que a gente tem para sair daquilo que eu não tenho dúvida que é uma baita encalacrada na qual a nossa civilização se encontra, não só o Brasil, mas
todos os países, e o Brasil, de certa maneira, tem condições privilegiadas para enfrentar os grandes desafios da invenção do contemporâneo. Há 3 áreas fundamentais que, do ponto de vista não só econômico, mas social e ambiental, aliás, essas 3 palavras nunca poderiam ser pronunciadas de maneira separada. A economia, ela tem que ser pensada dentro da sociedade, e a sociedade só pode ser pensada dentro da natureza. Faz parte da formação das ciências sociais desde o século XVIII promover uma espécie de separação na qual, para pensar a economia, eu não preciso de natureza, e para pensar a natureza, eu não preciso pensar a sociedade. Mas nós temos 3 grandes avanços que as sociedades contemporâneas estão alcançando e que é fundamental assinalar. Em primeiro lugar, nós estamos avançando muito na luta contra a miséria absoluta e contra a pobreza. Essa afirmação pode parecer chocante diante de números que muitos de vocês conhecem. Por exemplo, o mundo hoje tem 1 bilhão de pessoas passando fome. Passar fome significa ir para a cama ingerindo menos de 1.600 calorias diárias. Tem 1 bilhão de pessoas que está nessa situação. Tem 1 bilhão e 400 milhões de pessoas que não têm acesso à energia elétrica. Tem mais de 2 bilhões de pessoas cujas fontes de energia são carvão, lenha, esterco. E isso é uma das maiores causas de doenças infantis em países asiáticos. É uma coisa, quando a gente está num estúdio como esse, está numa região como Campinas, São Paulo, a gente sequer consegue imaginar que 2 bilhões de pessoas vivam em tais condições. Tem 800 milhões de pessoas sem acesso à água e por aí vai. Mas esse bilhão de pessoas que passa fome hoje, numa população de 7 bilhões de habitantes, em 1960 era o mesmo bilhão numa população de 3 bilhões de habitantes. Portanto, a capacidade que o mundo contemporâneo teve de promover o aumento populacional, mas ampliando o acesso da população a bens e serviços que lhes permitem uma vida minimamente digna, essa capacidade vem aumentando, apesar da magnitude que tem a miséria absoluta e a pobreza. Para vocês terem uma ideia de números que é importante citar, hoje no mundo, numa população de 7 bilhões de habitantes, você tem aproximadamente 2 bilhões que podem ser considerados como uma espécie de classe média global, né, que é quase correspondente ao que aqui no Brasil a gente está acostumado a conhecer como classe C. Essas 40 milhões de pessoas que nos últimos 10 anos se incorporaram a novos mercados de consumo. Essa população, numa população de 7 bilhões de habitantes, são 2 bilhões. Em 2030, quando o mundo tiver 8 bilhões de pessoas, serão 5 bilhões. Então, de um lado é uma coisa extremamente positiva, tá certo? De outro lado, muito problemático, porque sobram 3 bilhões de pessoas em situação de miséria, e, em segundo lugar, porque a pressão que essa população vai exercer sobre os recursos ecossistêmicos, claro, será uma pressão imensa. De qualquer maneira, primeiro ponto, o mundo não está paralisado socialmente. O mundo está num movimento de incorporação crescente de novos consumidores a novos mercados de consumo, e isso é um fator positivo. Segundo aspecto importante de progresso. Do ponto de vista do uso dos recursos necessários para prover a sociedade de bens e serviços, esse uso se faz de maneira cada vez mais eficiente. A ecoeficiência está aumentando. E esse é um ponto de partida também importante para a nossa reflexão. Hoje, você produz $1, €1, yuan, R$1, usando menos energia do que você produzia, do que você necessitava para produzir esse mesmo dólar há 20 anos. Em termos de emissões de gases de efeito estufa, em 2012, cada dólar produzido
no sistema econômico mundial foi produzido emitindo 21% a menos de gases de efeito estufa do que em 1992. Em termos de materiais, se eu considero apenas 4 materiais, biomassa, combustíveis fósseis, materiais de construção e minérios, cada dólar produzido na economia mundial foi produzido usando 23% a menos de materiais. Eu não estou vendo aqui ninguém com... Não, estou vendo uma cerveja. A cerveja que nós tomamos aos finais de tarde, etc., os refrigerantes, hoje são produzidos com menos água do que eram produzidos alguns anos atrás. As geladeiras usam menos energia do que usavam 20 anos atrás. E por aí vai. A ecoeficiência está aumentando. Terceiro fator de progresso, importante, é que a responsabilidade socioambiental, empresarial, corporativa, por mais que o greenwashing, ou seja, a propaganda mentirosa, enganosa, seja avassaladoramente predominante, em 1992, quando se realizou a primeira conferência do Rio, esse termo, responsabilidade socioambiental corporativa, praticamente não existia. Hoje, ele é um termo banalizado, generalizado na vida empresarial e, como se viu na Rio+20, talvez esse seja o fenômeno mais importante que ocorreu na Rio+20, empresas começam a assumir uma série de compromissos voluntários em torno de temas socioambientais que 20 anos atrás estavam completamente ausentes do seu horizonte. Então, 3 progressos importantes, há outros, avanço da democracia, etc., mas para o nosso tema de hoje, que no fundo qual é o tema? De que maneira o contemporâneo tem que ser reinventado para que nós possamos usar os recursos necessários para a nossa reprodução enquanto civilização de uma maneira racional, que não os esgote e que permita uma vida social melhor. Economia é isso. Esse deveria ser o tema da ciência que se estuda nas escolas de economia. Vocês me dirão, bom, mas se as coisas estão indo bem, então a coisa está boa, tá? Vamos continuar, vamos pisar no acelerador, ou seja, vamos continuar e expandir programas de transferência de renda que permitam suprimir de vez a miséria absoluta, o que é realmente muito importante. Vamos acelerar a ecoeficiência e vamos pressionar para que a responsabilidade socioambiental corporativa avance cada vez mais. Meus amigos, se o caminho for esse, se o horizonte de reinvenção do contemporâneo na vida econômica for fundamentalmente ficar nessas 3 importantíssimas dimensões que eu acabo de mencionar, o resultado será cabeça contra o rochedo. Certo? O resultado será a total incompatibilidade entre a vida social e os limites que os ecossistemas nos impõem e deixam cada vez mais claros. E limites esses que vão ficando cada vez mais claros. Ou seja, nós estamos diante, apesar do progresso que está sendo feito na luta contra a pobreza, na ecoeficiência e na responsabilidade socioambiental corporativa, apesar disso, nós estamos diante de um mundo onde as desigualdades aumentam de forma crescente. Em segundo lugar, em um mundo, e isso é fundamental, onde, apesar dos avanços na ecoeficiência, nós estamos usando esses recursos de maneira cada vez mais predatória. E isso tem a ver com 2 temas centrais que muitas vezes estão ausentes nas discussões, por exemplo, estiveram pouco presentes, ausentes totalmente no documento final da Rio+20,
e pouco presentes nas discussões mesmo da Rio+20. Esses dois temas são, primeiro, o tema das desigualdades, e, em segundo lugar, o tema central da reinvenção do contemporâneo no que se refere à economia, que é o sentido, os propósitos, os objetivos, para que serve a vida econômica. Em primeiro lugar, desigualdade. É verdade que, no que se refere à renda, o Brasil é um país onde a desigualdade de renda nos últimos 10 anos vem diminuindo. Existem polêmicas a respeito disso, no sentido de que não é garantido que se consiga incluir nesse cálculo as rendas muito altas. Mas, mesmo assim, o Brasil é uma exceção no plano global. Nos países desenvolvidos, nos países mais democráticos, que marcam a democracia do século XX, está havendo um retrocesso social que é extraordinário. Em 1980, os 1% mais ricos da população norte-americana detinham 8% da renda. Em 2008, eles passam a deter 24% da renda, que é um crescimento espetacular. E esse movimento de concentração ocorre igualmente nos Estados Unidos, ocorre na França. O primeiro capítulo do livro ele mostra várias informações, inclusive uma das informações mais interessantes que eu na pesquisa sobre o livro eu pude perceber, é que nas sociedades que passam por esse processo de crescimento das desigualdades, as pessoas não têm consciência do quanto esse crescimento, da magnitude que esse crescimento da desigualdade teve. Qual é o problema da desigualdade? O problema da desigualdade é que ela é um fator que corrói a própria coesão do organismo social. Quer dizer, a geração que fez a Segunda Guerra Mundial e que sai da Segunda Guerra Mundial com o sentimento de justo orgulho por ter conseguido vencer o totalitarismo, etc., é uma geração que vai se encaminhando em direção não a um mundo absolutamente igualitário, claro, mas um mundo em que as oportunidades se ampliavam. É esse mundo que nos países desenvolvidos está desabando, e isso é gravíssimo, não só do ponto de vista social e econômico, mas é gravíssimo do ponto de vista da democracia, do ponto de vista político, e a gente está vendo isso no avanço de algo que felizmente nós não temos no Brasil nessa proporção, que é uma direita fundamentalista nos Estados Unidos e cada vez mais em vários países europeus. Então, primeira característica desse sistema que está avançando na luta contra a pobreza, na ecoeficiência e na responsabilidade socioambiental corporativa, é que ele vai se tornando um sistema cada vez mais desigual. Mesmo a China e a Índia, que são países que tiveram imenso sucesso, sobretudo a China, em menor proporção a Índia, na luta contra a pobreza e a miséria absoluta, este sucesso é acompanhado de um avanço extraordinário das desigualdades. E é importante que a expressão desigualdade seja sempre pronunciada no plural. Desigualdade não é só desigualdade de renda. Se é verdade que, no caso do nosso país, a desigualdade de renda parece ter diminuído, outras formas de desigualdade absolutamente não diminuíram. Por exemplo, a desigualdade no acesso à educação de qualidade. Houve uma quase universalização da educação, é verdade, mas a diferença na qualidade da educação das famílias de baixa renda e das famílias de alta renda constitui, sem retórica, sem demagogia, um verdadeiro apartheid. O mesmo se aplica à saúde. Tá certo? Quem tem um plano de saúde de boa qualidade pode frequentar os melhores hospitais, vive numa redoma de vidro a qual não tem acesso a grande maioria da população. O mesmo se refere ao próprio contato com os poderes públicos, com a justiça, com a polícia. Um jovem negro que é pego com um baseado será enquadrado como traficante certamente. Tá certo? Se for branco num bairro de classe média
alta, etc., as chances desse enquadramento são muito maiores. Não sei se vocês sabem, a população carcerária brasileira aumentou de maneira espetacular nos últimos anos, e esse aumento se faz em torno de populações que são pessoas que são primárias, que foram presas sem armas e que, enfim, e que provavelmente seria muito mais útil para a sociedade se elas tivessem algum outro tipo de punição que não fosse o encarceramento. Ou seja, as desigualdades não são apenas desigualdades de renda, e quando a gente vai contemplar outras formas de desigualdade que não a de renda, essas desigualdades, ainda mesmo no nosso país, onde houve e há avanços democráticos extremamente importantes, elas continuam sendo muito grandes. Segundo aspecto, ecoeficiência. É verdade que hoje nós produzimos usando menos energia por dólar produzido, menos materiais por dólar, por euro produzido, e emitindo menos gases de efeito estufa por euro, por dólar produzido. Mas, e aqui eu retomo um tema central que o professor José Eli da Veiga já mencionou na exposição que ele fez aqui, que é o seguinte: o crescimento do consumo e o crescimento da produção foi tão grande que ele mais do que compensou os ganhos derivados de progresso científico e tecnológico e que permitiram o avanço da ecoeficiência. Muito concretamente, embora cada dólar em 2012 tenha sido produzido sobre a base de 20% menos, 21% menos de emissões do que em 1992, as emissões totais aumentaram 39%. Por quê? Porque o progresso tecnológico, a pesquisa científica e o seu resultado em progresso tecnológico foi mais do que contrabalançado por um crescimento econômico que, embora a eficiência tenha aumentado, esse crescimento econômico fez com que, em termos absolutos, as emissões tenham aumentado cada vez mais. Um exemplo concreto, na área de cimento. Cada tonelada de cimento no Brasil, em 2010, foi produzida com emissões 30% menores do que em 1970. No entanto, entre 1970 e 2010, as emissões de gases de efeito estufa do setor de cimento aumentaram 200%. Tá certo? Quando a gente pensa em termos de consumo de materiais, ocorre exatamente o mesmo. Considerando apenas aqueles 4 materiais que eu mencionei, biomassa, combustíveis fósseis, materiais de construção e minérios, o mundo produziu cada dólar consumindo cada vez menos desses materiais. No entanto, o consumo desses materiais só nos últimos 20 anos aumentou 41%. E aqui é um capítulo muito importante para o raciocínio em torno da vida econômica e da ciência econômica. Quando eu insisto em consumo de materiais, em energia, emissões de gases de efeito estufa, eu estou me referindo a uma dimensão material, energética, biótica da vida econômica que, na maior parte das vezes, as ciências sociais não levam em consideração. As ciências sociais conseguem pensar sobre a economia em termos de preços, no caso da economia, de grupos sociais, no caso da sociologia, de representações humanas, etc. Não. O raciocínio que a gente tem que fazer, se a gente quiser reinventar o contemporâneo na vida da economia, é um raciocínio muito próximo daquilo que a Baby Consuelo chamava de telúrico. Não sei se vocês lembram a canção da Baby Consuelo. Telúrico. Nós somos pé no chão, é terra. Exemplo. A humanidade extrai da superfície terrestre, anualmente, 60 bilhões de toneladas só desses 4 materiais que eu acabei de citar. Biomassa, combustíveis fósseis, materiais de construção e minérios.
Se eu dissesse para vocês 60 milhões de toneladas, intuitivamente dá exatamente na mesma, quase que 60 mil toneladas. Então, para tornar mais intuitivo, vamos fazer a média. 60 bilhões de toneladas por 7 bilhões de habitantes dá aproximadamente 9 toneladas por habitante. Cada um de nós, em média, terráqueos, extraímos da superfície terrestre para garantir a nossa reprodução, para estar aqui conversando, para estudar, para trabalhar, para ter família, para comer, para namorar, para ir ao cinema, etc., etc. Anualmente, cada um de nós usa 9 toneladas apenas desses 4 materiais. Certo? Esse é um raciocínio que nos convida a pensar a vida social a partir de um metabolismo. Qual é o metabolismo que as sociedades humanas estabelecem com o meio do qual estas sociedades dependem? Esse metabolismo é de natureza tal que cada um de nós usa 9 toneladas per capita em média para viver. Só que, como vocês sabem, média é uma coisa enganosa, né? O sujeito que está com o pé no forno e a cabeça no congelador, na média ele está super bem. E eu tinha dito anteriormente que nós temos 2 grandes temas que precisam ser trazidos à tona, que são o tema das desigualdades e o tema do sentido da vida econômica. Quando a gente fala em desigualdade, a gente fala em desigualdade normalmente de renda, tá certo? E claro que a desigualdade de renda é muito importante. A grande novidade na reinvenção do contemporâneo no que se refere à vida econômica é que as desigualdades assumiram uma dimensão material, energética, telúrica, como diz a Baby Consuelo, ausente quando os grandes pensadores do século XX formularam e pensaram sobre o tema da desigualdade. John Rawls, por exemplo, autor da teoria da justiça, quando ele fala sobre a desigualdade, ele fala sobre a desigualdade do ponto de vista das relações entre os homens. Hoje isso é insuficiente. Por quê? Essas 9 toneladas médias que eu acabo de mencionar escondem o fato de que são 9 toneladas por ano, não é ao longo da vida, hein, gente? 9 toneladas por ano. Então, essas 9 toneladas escamoteiam o fato de que um indiano que nasceu hoje consumirá ao longo da sua vida 4 toneladas. Um canadense, um norte-americano e boa parte das pessoas que estão aqui nessa sala consumirão ao longo da sua vida 25 toneladas desses 4 materiais. Imaginar que nós podemos persistir no movimento positivo de luta contra a miséria absoluta e contra a pobreza, sem mexer nessa desigualdade, é imaginar que os recursos dos quais as sociedades humanas dependem para a sua reprodução são infinitos. Então, por exemplo, como é que isso se traduziu na Rio+20? Numa ampla manifestação a favor do avanço da equidade e contra a desigualdade. Mas avanço da equidade contra a desigualdade no documento oficial, que foi publicado dia 22 de junho, e no próprio documento brasileiro, que foi para a conferência, significa fazer com que os que estão na base da pirâmide tenham um nível de consumo que vá se aproximando daqueles que estão no topo da pirâmide. É óbvio que é necessário fazer crescer o consumo, o nível de consumo dos que se encontram na base da pirâmide. Mas é cada vez mais evidente que não é possível fazer isso se não se conseguir, de alguma maneira, e nós não sabemos como conseguir isso, reduzir a pressão exercida sobre os recursos ecossistêmicos daqueles que se encontram no topo da pirâmide.
Um outro exemplo que me parece muito ilustrativo desse desafio se refere às emissões de gases de efeito estufa. Aí os dados são mais ou menos assim. Hoje a humanidade emite 50 gigatoneladas, eu não vou entrar na explicação técnica do que isso significa, é só uma ordem de grandeza de gases de efeito estufa. Dividido isso pelos 7 bilhões de habitantes, dá 7 toneladas per capita por ano. Se nós não quisermos que a temperatura da Terra vá além de 2 graus ao longo do século XX, o aumento da temperatura vá além de 2 graus ao longo do século XX, nós precisamos fazer com que as emissões vão caindo para chegar em 2050, de 50 hoje para 20. Em 2050 a população mundial vai estar entre 9 e 10 bilhões de habitantes, portanto tem que passar de 7 toneladas per capita para 2 toneladas per capita. Certo? Que é um desafio extraordinário, que tanto quanto o desafio referente aos materiais envolve belíssimos desafios tecnológicos, tá certo? A ciência e a tecnologia, cada vez mais elas terão que nos ensinar a produzir aquilo que nós necessitamos com menos energia, com menos materiais, menos recursos bióticos, tá certo? Só que aí também, se hoje a média mundial é de 7, nós temos que em 2050 passar para 2, o problema é que hoje, um norte-americano, em média, o consumo dele corresponde à emissão de mais de 20 toneladas de gases de efeito estufa. E um indiano, a menos que 2. No consumo de energia é mais ou menos também semelhante. Em suma, nós teremos que... o interessante nesse cálculo é que o Achim Steiner, que dirige o Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente, ele preconiza que em 2050, no que se refere aos materiais, a humanidade vai ter que fazer cair essa média de 9 toneladas per capita para 6 toneladas per capita. Tá certo? Por quê? Porque os recursos materiais, senão a gente não consegue dar conta dos próprios recursos materiais dos quais a vida social depende. Tá certo? Então, para fazer isso, serão necessárias inovações tecnológicas e algo fundamental, que são sistemas de inovação voltados para a sustentabilidade. Essa é uma característica muito importante da reinvenção do contemporâneo na vida econômica. A inovação do século XXI não será mais uma inovação voltada fundamentalmente para aumento da produtividade do trabalho e do capital. O mais importante na inovação do século XXI é aumentar a capacidade de melhor usar a energia, os materiais e os recursos bióticos que serão cada vez mais escassos. Ou seja, a produtividade dos materiais, da energia e desses recursos bióticos. E, no entanto, os sistemas de inovação contemporâneo ainda estão muito orientados, é o caso ainda, infelizmente, do brasileiro, para aumento da produtividade do capital e do trabalho. Há países que já começam a dirigir sua inovação no sentido realmente daquilo que é necessário. Portanto, nós temos aí uma nova dimensão do tema da desigualdade que não existia quando o mundo tinha 3 bilhões de habitantes. Quando o mundo tinha 3 bilhões de habitantes, a questão da desigualdade poderia ser encarada como um tema, de certa forma, exclusivamente ético e funcional. Como é que a sociedade, a coesão da sociedade funciona melhor? A resposta do John Rawls, em Teoria da Justiça, é que uma sociedade na qual os pobres não veem horizonte de melhoria social, ela dificilmente vai se transformar numa sociedade coesa em que o sentimento de pertencimento estará nas pessoas que vivem nessa sociedade. As desigualdades hoje têm uma dimensão que não está no trabalho do John Rawls, porque é uma dimensão
totalmente inédita, é uma dimensão material. Não é possível que nós continuemos usando os recursos sobre a base de tais desigualdades. E isso nos traz à tona o segundo tema central, correlativo a esse tema das desigualdades, que é o tema do sentido da vida econômica. Nós certamente vamos concordar que a pergunta produzir como tem uma resposta clara e distinta, que é produzir com cada vez mais eficiência. Uma segunda pergunta certamente também terá uma resposta clara, que é produzir para quem? Produzir de maneira que os mais pobres consigam sair da miséria absoluta em que se encontram. Mas há uma terceira pergunta que é difícil, mas que é fundamental, e que essa, a ciência econômica, sempre a escamoteou, que é produzir para quê? Qual é a finalidade? Qual é o propósito? Qual é o significado? Quais são os objetivos da vida econômica? Desde os escritos de Adam Smith até praticamente hoje, a resposta que a ciência econômica dá a essa questão é que, independentemente daquilo que a economia ofereça para a sociedade, desde que seja, claro, dentro da lei, independentemente daquilo que a economia ofereça para a sociedade, se essa oferta corresponder à criação de empregos, propiciar a arrecadação de impostos e estimular algum tipo de inovação, como o sistema econômico é um sistema descentralizado, em que os atores, os empresários, procuram atender à demanda social, tudo bem, ninguém tem nada que interferir naquilo que o sistema econômico oferece para a sociedade. Porque a economia está criando emprego, está promovendo a arrecadação de impostos, está fazendo algum tipo de inovação, as pessoas estão querendo coisas que estão sendo produzidas para elas, etc. Esse raciocínio morreu. Esse raciocínio não pode mais ser feito. E eu vou usar dois exemplos, e não são dois exemplos anódinos, são dois exemplos centrais na vida econômica contemporânea para mostrar isso. O primeiro exemplo é o exemplo dos automóveis. A indústria automobilística, se fosse um país, seria a sexta maior economia do mundo, sem contar a sua fonte básica de energia, que é a indústria petrolífera. O automóvel, que teve um papel extremamente importante na construção da própria ideia de mobilidade na primeira metade do século XX, tornou-se hoje, certamente, o avesso, cada vez mais, o avesso da mobilidade em partes crescentes do mundo contemporâneo. O automóvel é um objeto de uma ineficiência energética extraordinária. Ele tem 20 vezes o peso do objeto que ele carrega, ocupa um espaço extraordinariamente grande. O motor a explosão interna utiliza entre 65% e 80% da sua própria energia para girar a si próprio. E, no entanto, e além disso, basta, enfim, qualquer pessoa que assiste televisão sabe quais são os resultados da oferta crescente, da compra crescente de automóveis no mundo contemporâneo, se vê no trânsito, etc., na velocidade cada vez menor desses centros contemporâneos, etc. Pior que isso, o domínio do automóvel sobre a vida social não se refere, não é um domínio que pode ser segmentado e setorializado. É um domínio que tem consequências macrosociais. O professor Vanderlei John, da Escola Politécnica de São Paulo, orientou um estudo mostrando que em 2002, metade de tudo que se construiu na cidade de São Paulo era para o automóvel ficar parado. Tá certo? São Paulo é uma cidade em que você tem um mínimo que você precisa construir para estacionar carro quando você constrói. Los Angeles também tem essa característica. Há cidades, ao contrário, cuja política
urbana é de reduzir o espaço dos automóveis. Eu sei que essa questão é uma questão extremamente polêmica pelo fato de que as pessoas não têm outros meios alternativos de locomoção que não seja automóvel muitas vezes, mas justamente sob o ângulo analítico, a primeira coisa que a gente tem que reconhecer que essa é uma lógica que se autorreproduz com uma virulência, uma velocidade extraordinária. A isenção de IPI para os automóveis agora como forma de combater a ameaça de crise econômica no Brasil é uma expressão disso. E o que é mais preocupante no caso dos automóveis é que são tidos como objetos de grande inovação, é que o tipo de inovação, justamente, é nessa reflexão, a meu ver, que está a urgência de se reinventar o contemporâneo na vida econômica. O tipo de inovação característica do automóvel nem sempre corresponde àquilo de que a sociedade realmente necessita. Em 1990, na média dos veículos norte-americanos, dos automóveis norte-americanos, os automóveis levavam, em média, 14 segundos para fazer de 0 a 100 quilômetros. Em 2008, essa média passa a 9 segundos, em alguns casos a 4 segundos. Acho que os responsáveis por essa inovação deveriam ganhar o Prêmio Nobel da Paz. Tal a relevância para a espécie humana desse tipo de progresso. Mais ainda, em 1980, 20% da frota norte-americana era composta por light trucks, esses Sport Utility Vehicles, inspirados, segundo Václav Smil, um grande pesquisador dessa área, naturalizado norte-americano, inspirados literalmente em tanques de guerra, muitos dos quais pesam 3,5 toneladas. 20% da frota americana, em 1980, era desses mini-tanques, enfim, imitadores de tanques de guerra. Em 2008, após 2 crises de petróleo, etc., essa proporção passa para 56%, tá certo, da produção norte-americana. O desempenho energético dos carros americanos só começa a melhorar a partir do momento em que as empresas vão passar o chapéu, na crise de 2007 e 2008, ao presidente Obama, que condiciona o apoio a uma série de melhoramentos do ponto de vista energético. Portanto, eis um caso em que, embora se trate de um setor que está criando emprego, que está promovendo a arrecadação de impostos e que está fazendo algum tipo de inovação, tem um problema seríssimo, que é aquilo que é oferecido para a sociedade está muito longe de favorecer o bem-estar das pessoas. E essa é uma das características mais importantes da reinvenção do contemporâneo na ciência econômica, que é o fato de o bem-estar das pessoas não ser mais visto, em algumas correntes do pensamento econômico, como uma espécie de consequência indireta e não intencional daquilo que se faz, mas cada vez mais a necessidade de que o resultado daquilo que a economia oferece para a sociedade se traduza direta e imediatamente em bem-estar. Segundo exemplo é o sistema agroalimentar mundial. Se eu disser aqui a humanidade tem que aumentar a produção de alimentos, eu tenho certeza que ninguém vai discordar. Mas aí também nós precisamos perguntar, aumentar a produção de alimentos para quê? Em 1990, não havia nenhum estado norte-americano em que mais de 15% da população fosse obesa. Hoje, a obesidade atinge 30% da população norte-americana. Eu vou ficar em pé, só para vocês terem uma ideia do que quer dizer obesidade. Eu peso 70 quilos, meço 1,75 m. Obesa é uma pessoa que tivesse a minha altura e que tivesse a partir de 22 quilos a mais daquilo que eu tenho. 92 quilos.
30% da população norte-americana tem essa relação entre peso e altura. Pior, as porções servidas nos restaurantes, sobretudo de fast food nos Estados Unidos, tiveram um aumento estrondoso desde 1950. O refrigerante aumentou o tamanho 6 vezes. A porção de hambúrguer e a porção de batata frita, 3 vezes cada. O professor Carlos Augusto Monteiro, da Academia Brasileira de Ciências e professor titular da Escola de Saúde Pública, publicou recentemente um artigo em que ele mostra a importância do que ele chama de alimentos ultraprocessados. O que quer dizer alimento ultraprocessado? São alimentos que não só afastam qualquer componente natural da dieta, mas são elaborados para suscitar e para formar um tipo de paladar em que esses alimentos são cada vez mais consumidos. Não se trata de uma visão manipuladora da história, se trata, enfim, do que eu pude ler sobre esse assunto, de fatos e de estratégias comerciais de uma parcela considerável do setor agroalimentar, no sentido de oferecer cada vez mais esses alimentos em porções cada vez maiores. Nos Estados Unidos e na Grã-Bretanha, cerca de metade das calorias consumidas pela população vem desse tipo de alimento. E aí cabe a pergunta. Então, voltando, aumentar a produção? Para quê? Se é aumentar a produção para permitir que esse bilhão de pessoas escandalosamente com fome saiam da situação de fome, perfeito. Se é aumentar a produção para isso, e tem uma outra coisa importante nessa informação. A consultoria global KPMG, é uma espécie de centro, um dos centros cerebrais do mundo empresarial contemporâneo, junto com a McKinsey, a Ernst Young, enfim, várias consultorias globais, produziu um estudo em 2012 em que ela faz o cálculo de quanto o sistema econômico, quantas empresas teriam que pagar se elas pagassem pelo uso de recursos ecossistêmicos, que não são infinitos, mas que são gratuitos. Quais são esses recursos ecossistêmicos? A água. Você diz, não, mas a água é renovável. Não, mas a água do lençol freático não é renovável, porque ela leva um tempão para voltar para o lençol freático. Nós temos hoje um fenômeno de esgotamento dos lençóis freáticos que é gravíssimo. Então, primeiro, água. Segundo, lixo. Terceiro, emissão de gases de efeito estufa. Se as empresas tivessem que pagar por essas 3 coisas, cada dólar produzido no sistema econômico mundial teria que ser deduzidos para pagar essas despesas 41 centavos. Aí eles fizeram um cálculo que eles pegaram 11 setores da economia mundial e fizeram a relação entre os lucros e esses custos calculados um pouco artificialmente, mas custos que são reais, mas que não são pagos. Ninguém paga por isso. No setor alimentar, esses custos correspondem a 224% dos lucros. Tá certo? Se o sistema econômico pagasse de fato pelo que custa produzir alimento, as empresas iam ter que se reinventar inteiramente, porque ia ficar todo mundo no vermelho. Tá certo? Então, é um outro exemplo de como não dá mais para raciocinar em termos de tem que fazer a economia crescer. Eu estou introduzindo esse tema do crescimento econômico só a essa altura da exposição, para que a gente entenda do que se fala quando se coloca um senão na ideia
de que o grande objetivo do sistema econômico é o seu próprio crescimento. Não, não pode ser. Num mundo de 3 bilhões de habitantes, e onde esses recursos não eram escassos, ou ao menos não se sabia, ou não se tinha a sensação de que eles eram escassos, a ideia de que se o sistema econômico cresce, os benefícios indiretos desses crescimentos vão acabar atingindo todo mundo, esse raciocínio ainda era válido. Num mundo de 7 bilhões de habitantes caminhando em direção a 10 bilhões, nós precisamos ter a capacidade de crescer naquilo que é necessário, com muita inovação, mas nós precisamos ter a capacidade, portanto, de fazer mais naquilo que é necessário, mais saneamento básico, mais educação de qualidade, mais acesso à justiça, mais água para quem não tem água, mais alimento para quem está morrendo de fome, etc. Mas, e essa é a grande novidade do nosso tempo, nós precisamos também aprender a fazer menos. Certo? Menos emissão de gases de efeito estufa, certamente menos automóveis nas ruas, menos poluição, menos desperdício. E, para isso, é necessário, claro, inovação. Inovações tecnológicas são absolutamente indispensáveis, mas, ao que tudo indica, as inovações por si só são insuficientes para que a gente consiga fechar essas contas. Serão necessários também limites. O nosso grande desafio, e aí eu já me encaminho em direção à conclusão, o nosso grande desafio é apresentar esses limites não como uma perda para as pessoas, uma perda na qualidade de vida, mas ao contrário, como aquilo que eles podem ser de fato. São ganhos em qualidade de vida, ganhos na maneira como as pessoas organizam as suas vidas. Eu, por exemplo, tenho um sentimento, vivendo numa cidade como São Paulo, de que as pessoas ficam mais felizes quando elas conseguem organizar a sua vida sem depender do automóvel do que quando elas compram um automóvel. É uma verdadeira emancipação quando você consegue organizar a tua vida morando perto do metrô, misturando com bicicleta, um pouco de marcha a pé, etc. Vocês vão dizer, não, mas tem alguns momentos em que a gente precisa de automóvel. Claro, e não há nenhum problema em se usar o automóvel racionalmente. Por exemplo, já estão surgindo em vários países do mundo, São Paulo começa a ter isso muito timidamente, na Grã-Bretanha isso está se desenvolvendo muito, dispositivos de aluguéis de automóvel, em que você tem o seu celular, você está precisando fazer tal coisa com o carro, você digita uma senha, é localizado um automóvel que está a um raio de 500 metros de onde você se encontra, você usa esse carro, tá certo? O grande tema que nós temos pela frente, e a terceira parte, por aí eu vou encerrar, é como é que nós, quer dizer, tem uma virtude do crescimento econômico, no funcionamento habitual do sistema econômico, que é a capacidade que esse funcionamento tem de criar emprego e, portanto, propiciar a integração dessas pessoas à vida social. O grande desafio que nós temos pela frente é como é que essa integração das pessoas à vida social, a coesão da própria sociedade, pode ser estimulada, pode ser fortalecida por outros meios que não seja simplesmente o crescimento econômico como um fenômeno generalizado. Certo? Existem possibilidades para isso? Eu acho que esse é o grande desafio da reinvenção do contemporâneo na vida econômica no século XXI. Ele vai passar por várias coisas. Em primeiro lugar, ele vai ter que passar, certamente, por uma redução na jornada de trabalho. Nas jornadas de trabalho. Quer dizer, não é possível que nós continuemos achando que quanto mais as pessoas trabalharem, e trabalharem no sentido mercantil da palavra, mais a sociedade será melhor. Porque isso traz muitas distorções. Por exemplo,
Se eu cuidar do meu neto, isso não é considerado trabalho. Se eu contratar uma pessoa para cuidar do meu neto, o PIB cresce, a economia se movimenta, e isso é considerado trabalho. Esse é um microexemplo de algo maior que nós vamos ter que repensar, nossa geração e as gerações que vêm por aí, na maneira como nós nos organizamos economicamente. Tem dois trunfos que eu acho que nós temos. Em primeiro lugar, isso que eu estou dizendo aqui não é uma conversa, digamos assim, de pessoas que não é uma conversa hippie, alternativa, marginal, etc. Essa conversa, ela está dentro dos principais documentos das mais importantes empresas de consultoria global. Se você pega os documentos produzidos pela KPMG, pela McKinsey e pela Pricewaterhouse de 2012 para cá, são documentos que tratam muito criticamente o uso dos recursos ecossistêmicos pelo sistema econômico global, que tratam muito criticamente a questão da desigualdade e que, portanto, mostram que essa discussão está dentro do setor empresarial. Uma consultoria muito importante, criada pelo vice-presidente Al Gore, chamada Generation, está propondo que o sistema econômico, que as empresas passem a se pautar por objetivos de longo prazo que incorporem a criação de valor de maneira que esta criação de valor beneficie o conjunto da sociedade. Eu não estou dizendo com isso que o sistema capitalista se tornou um sistema benemérito ou que essas questões estejam resolvidas, obviamente. O que eu estou dizendo é que esses são temas que não são temas simplesmente de alguns professores universitários, mas são temas que estão atravessando a vida das empresas. Ainda mais que na vida das empresas, o contato com organizações da sociedade civil é crescente. No Forte de Copacabana, no Humanidade 2012, um evento importante que aconteceu na Rio+12, foi uma reunião organizada pela Fiesp e pela Firjan para discutir infraestrutura. E foi muito interessante ver o diálogo que se estabeleceu entre o pessoal do Greenpeace, pedindo, por exemplo, desmatamento zero, tá certo? E as empresas. E o que eu quero dizer com isso é o seguinte, é que hoje as estratégias empresariais, elas passam pela capacidade que essas empresas terão de promover uma gestão da sua relação com stakeholders com atores sociais muito variados, que vão muito além dos seus acionistas. Tá certo? Então, esse é um primeiro elemento importante que mostra o quê? Que o uso dos recursos privados em mãos das empresas não é mais um assunto apenas privado. É e será cada vez mais um assunto público e que será dotado de mecanismos públicos no seu tratamento. Eu estou falando de uma brecha, mas eu acho que é uma brecha muito promissora. E o segundo elemento de transformação que me parece extremamente importante diante desse quadro que eu expus é o avanço da cooperação social que é favorecida por dispositivos oferecidos pela sociedade da informação em rede. A Wikipedia, por exemplo, é o 7º site mais consultado da internet, tem um valor extraordinário, o professor universitário muitas vezes não gosta disso, tal, mas francamente é ignorância, porque o conteúdo da Wikipedia, que é uma enciclopédia, e aí infelizmente eu falo da Wikipedia em inglês, porque o sistema funciona à medida que haja muita gente participando dele, o conteúdo é de altíssima qualidade. Foi feita uma comparação entre a Wikipedia e a Enciclopédia Britânica, não fica nada a dever. É um sistema totalmente voluntário, a Wikipedia, de participação. Tá certo? Outro exemplo, software livres. Aí vocês
me perguntariam, não, mas o que você está dizendo é que vai ser criado uma espécie de setor mercantil à parte no capitalismo contemporâneo. O mais interessante nessa história é que essas formas cooperativas, e eu trato disso no quarto capítulo desse livro, essas formas cooperativas, essa colaboração social cada vez mais ampla que os mecanismos, que os dispositivos digitais da sociedade da informação em rede permitem, elas também vão entrando no próprio setor privado, de maneira a ampliar a rastreabilidade daquilo que se faz, a capacidade de o setor privado entender os desejos dos consumidores e a própria participação social como um todo na vida econômica. Então, para concluir, reinventar o contemporâneo na vida econômica significa, antes de tudo, imprimir sentido àquilo que se faz na economia. Nós aprendemos, desde o terceiro quarto do século XVIII até aqui, nós aprendemos e nos acostumamos que o sentido da economia consiste na promoção permanente do seu próprio crescimento. Para quê? Para crescer. Para quê? Para crescer. Para quê? Para crescer. Isso, hoje, não é mais admissível. Justamente a grande novidade que nós temos pela frente é que nós dispomos de um conjunto de instrumentos que vão permitir que nós, de um lado, façamos mais, mas também que nós sejamos capazes de fazer menos e, sobretudo, de que a participação da sociedade civil na gestão dos negócios privados seja cada vez maior. E esse eu acho que é um dos caminhos mais importantes para reinventar o contemporâneo na economia. Obrigado. Bom, obrigado, professor Abramovay, por essas possibilidades da gente poder focar tão bem, por meio do senhor, essas reflexões sobre o mundo contemporâneo e principalmente as provocações que o senhor fez, principalmente sobre a questão da desigualdade e do sentido da vida econômica, né? Então, eu acho que agora nós estamos abertos às perguntas. Se vocês quiserem participar, é só levantar a mão. Serão atendidos prontamente. Procurem fazer perguntas breves, objetivas, de modo que a maioria das pessoas possam participar. Então, já tem pessoas levantando a mão. Então, não hesitem. Isso, já tem 2, 3 pessoas, 4, 5, sem contar a internet, né? Então, vamos dar início a isso. Obrigado. Se apresenta. Bom, eu sou a Giovana Neiva, estudo na ETCAP, e eu tenho uma pergunta sobre, assim, a China, ela está crescendo cada vez mais, e quem ganha com isso por tabela são os países sul-americanos, principalmente o Brasil. E aí eu penso, se ela está crescendo cada vez mais, daqui a um tempo, o Brasil ele vai começar a contribuir muito e investir muito na parte da agricultura, do meio ambiente para exportar. E ele também vai começar a crescer com isso. Mas daqui a uns anos, se a China parar, o que vai ser do Brasil? Minha preocupação maior não é nem quando a China parar, é se a China não parar. Por quê? A tua pergunta é fundamental. Por quê? Quem fez um pouquinho de ciências sociais, de economia, etc., ouviu essa expressão divisão internacional do trabalho. É uma expressão muito usada nos cursos de graduação, de pós-graduação. Hoje nós estamos diante de um fenômeno que vai muito além da divisão internacional do trabalho, que é a divisão do uso dos recursos ecossistêmicos no plano internacional. Então, o que eu quero dizer com isso? A América Latina e a África são os dois continentes cuja biocapacidade ainda é superior à sua pegada ecológica. Uma frase cheia de gíria. Biocapacidade. Água, florestas,
os materiais que nós temos, mas, sobretudo, a própria biodiversidade, tanto a América Latina como a África ainda tem uma capacidade biológica de propiciar a vida e também de oferecer para as sociedades utilidades. Essa capacidade biológica é superior àquilo que a economia já extraiu desses lugares. A Ásia está numa situação diferente. Pois bem, tanto a América Latina como a África, elas são os lugares dos quais hoje se extraem as matérias-primas agrícolas e minerais, que são cada vez mais dirigidas para países asiáticos, sobretudo a China, que transforma esses produtos em produtos industriais, que, por sua vez, são levados ao restante do mundo. O que você, não só você, mas muitos economistas estão chamando de vantagem, tem um outro lado, tem desvantagens. Quais são as desvantagens? Em primeiro lugar, é que quando isto ocorre, esta riqueza de matérias-primas e de agrícolas e industriais, ela faz com que os países que exportam esses produtos, eles tenham tal superávit em suas balanças comerciais que tornam as suas exportações industriais cada vez menos competitivas. E um dos resultados disso é que nós temos um encolhimento dos setores econômicos ligados à informação, à inteligência, à inovação tecnológica de ponta. E é justamente o drama que nós estamos vivendo hoje no Brasil na discussão sobre a desindustrialização. A indústria por si só não é um valor, assim como a agricultura não é um valor, como nenhum setor industrial, nenhum setor econômico por si só é um valor. Mas usar a inteligência de forma sistêmica para produzir bens e serviços, isso é um valor que cada sociedade deveria cultivar. E a maneira como nós nos relacionamos com o mercado mundial, ela cria condições para que a gente não cultive esse valor. Resultado, as exportações primárias cada vez crescem mais, as exportações de produtos ricos em tecnologia e em ciência decresce, o que é um problema independentemente do que vai acontecer no futuro. Bem, boa noite. Meu nome é Alexandre Meloni e sou engenheiro eletricista formado há 26 anos. E trabalho no setor elétrico nesse tempo todo. Uma coisa que o senhor citou a respeito da questão dos carros, né, que é a taxa de eficiência e que um carro pesa 20 vezes o que ele carrega, que no caso uma pessoa. E o Brasil de 20 anos para cá, tanto no governo do PSDB como do PT, dá um incentivo grande à indústria, principalmente isso, e começou com o Itamar, na questão do carro 1.0. Uma coisa a ser repensada é isso, a estrutura de impostos que favorece o carro 1.0, na verdade, são carros que também são bastante ineficientes. Então, é necessário criar toda uma estrutura, e o exemplo teu também dos Estados Unidos, onde os veículos grandes, né, e pesados são 56% hoje, isso tem que ser feito uma nova, um repensar nas taxas a serem cobradas, buscando, em primeiro lugar, eficiência energética por pessoas transportadas. E a segunda coisa é que eu sou do sul de Minas, mas morei 22 anos em São Paulo, é o transporte público. Na época da Erundina, por exemplo, na minha rua, na Vila Madalena, passavam 4 linhas de ônibus. O ônibus eu tinha de 7 em 7 minutos para ir trabalhar na Avenida Angélica. E após ela, começou-se a cortar linhas com a desculpa de economia que a prefeitura subsidiava.
em 350 milhões de reais por ano as empresas de automóveis e continua até hoje subsidiando em 400 milhões de reais. E, no entanto, eu tenho agora um ônibus a cada 26 minutos. E isso desfavorece o uso do ônibus. Porque para ir trabalhar eu levo 26 minutos, mas para voltar eu espero 40 minutos. E ônibus ruins. No Rio de Janeiro, por exemplo, ônibus com ar-condicionado, a percentagem é muito maior. E você vai na Europa, é 100%. Então, o transporte público, junto com uma taxação mais inteligente dos veículos, visando a eficiência, seria importante. Eu concordo totalmente com o que você está dizendo, e o que é muito curioso com as grandes cidades, e aí é um contraste entre boa parte de governos de cidades contemporâneas, teve esse movimento agora das 40 cidades buscando sustentabilidade e tudo isso. Você tem uma parte das cidades contemporâneas cujos responsáveis já chegaram à conclusão óbvia de que você não tem como resolver o problema do trânsito, tá certo? O que você tem como resolver é o problema da mobilidade das pessoas. Vou te dar um exemplo. Paris, eles fizeram a ciclovia dentro da faixa de ônibus. Coisa que para nós brasileiros é impensável, né? Ia ser né? Mas claro, mas não é que, não, francês é educado. Eu morei na França entre 93 e 95, eu ando de bicicleta, e eu andava na França antes de ter isso, e você não andava em faixa de ônibus, porque o ônibus vinha e não queria nem saber se você estava lá ou não. Ele não te via do mesmo jeito que em cidades em que as pessoas não são treinadas para isso, elas não veem também. Bom, foi feito um treinamento com os motoristas de ônibus, a partir de 2002, se não me engano. Se alargaram as faixas de ônibus em 1,5 metro. Os ônibus têm duas buzinas, uma buzina assim, mais forte e um sininho quando o ônibus vai ultrapassar o ciclista. Melhorou o trânsito? Não. O trânsito piorou. Tá certo? Mas óbvio que melhorou a mobilidade. Quem quiser andar de carro vai enfrentar trânsito. Não tem. Tá certo? Você anda pela rua, é uma cidade em que você anda pela rua, você não é que resolveu o problema do trânsito. Então, a grande questão, você tem toda a razão, no caso que você está citando da Vila Madalena, a esse fenômeno do afastamento das linhas de ônibus, veio se acrescentar um outro fenômeno que é a verticalização. Cada apartamento com 2 carros. Olha, para vocês terem uma ideia do quanto isso que você falou e que eu procurei exprimir também, não é uma coisa radicaloide, sectária, etc. Hoje eu vi uma notícia na internet, eu tuitei isso no meu Twitter, @abramovai, está lá, se vocês entrarem no dia de hoje, uma entrevista dada pelo bisneto do Henry Ford. Henry Ford, que é dono ainda, né, uma empresa que manteve a família, ele é uma figura muito interessante. E ele faz um discurso na inauguração de um evento que começa dizendo, olha, quando o carro começou, o combustível não era fóssil, era combustível agrícola, tá certo? Depois é que veio o combustível fóssil e que se criou esse que, a meu ver, é um dos grandes fatores de bloqueio das mudanças sociais para a reinvenção do contemporâneo no plano da economia, que é essa unidade umbilical entre indústria petrolífera e indústria automobilística. Tá certo? Mas, além disso, o Henry Ford diz o seguinte, a ideia de que o progresso é que cada domicílio tenha 2 carros é incompatível com a vida moderna. Isso não é possível. Bom, e é um dos grandes fabricantes de automóvel. Por isso que eu digo que essa ideia de repensar os propósitos, o sentido, os objetivos da vida econômica, é uma ideia que
começa a entrar no próprio círculo de negócio. Eu quero dar um outro exemplo. Em 2010, a empresa Audi fez uma reunião, um seminário, cujo tema era: como é que nós vamos nos transformar de empresa que hoje produz automóveis em uma empresa que em 2050 oferece para os cidadãos mobilidade? O que é o reconhecimento de que o automóvel é o avesso da mobilidade e, ao mesmo tempo, o reconhecimento de que é necessário mudar aquilo que as empresas estão oferecendo para a sociedade. Vocês me dirão com toda a razão: bom, nós estamos há anos-luz disso, que as empresas oferecem hoje para a sociedade, em muitos casos, tá certo? São fatores que aumentam o mal-estar, é verdade, mas esse tema já começa a entrar dentro da própria vida empresarial e muitas vezes de maneira mais séria do que até dentro de governos. Porque os horizontes dos governos são horizontes muitas vezes muito curtos e em muitos países e em muitas cidades, um governante que disser: eu não estou aqui para resolver o problema de trânsito, eu estou aqui para melhorar a mobilidade das pessoas, possivelmente ele não vai ser eleito. Doutora Abramovay, meu nome é Rodolfo Cirol, eu sou da CPFL, respondo pela diretoria de meio ambiente do grupo, e após 4 lançamentos desse livro, após alguns jantares, alguns almoços, é super inquietante toda essa conversa e realmente traz uma preocupação bastante grande. Depois de toda essa reflexão, a gente percebe que alguns exemplos que são citados são das empresas junto ao Pacto Global, por exemplo, assumindo mais de 700 compromissos na Rio+20, o grupo do C40, das maiores prefeituras do mundo, assumindo metas e métricas para alcançar uma redução de gases de efeito estufa até 2030, significativo. A gente percebe que a sociedade civil organizada também, através da sua inovação, junto com alguns empreendedores de ponta, como na Sociedade Londrina, aí, através do melhor gerenciamento de carros ociosos, para que isso se torne uma coisa mais fácil e tudo, a gente fica meio deparado com os governos e uma determinada inércia, sabendo que eles estão sendo pressionados de um ponto de vista diferente da maioria dos seus habitantes. O principal que eu vejo é que muitos cidadãos ainda começam a ver o Estado como provedor dessa solução. Seja a solução de mobilidade, seja a solução da educação, a solução da segurança e a solução da sustentabilidade. E o que a gente tem visto é exatamente a contramão disso. Os governos, de forma geral, não têm conseguido prover soluções que esbarrem, pelo menos, nos pilares da sustentabilidade. Então, eu gostaria que o senhor comentasse um pouco qual que é o ambiente que vai vir aí pela frente. O senhor comentou um pouco agora do prefeito que vai ter que pensar em mobilidade para poder ser eleito, mas a gente sabe que se hoje entrar numa retórica sobre mobilidade, não é o principal ponto em questão, sim é da inclusão. Mas como fazer essa política pública aí de chão, né, aquela da cidade onde as pessoas vivem, aonde a gente consegue chegar numa coisa mais pragmática, de qual que seria o que poderíamos esperar do que está acontecendo aí pela frente? Tá. Acho que tem 2 coisas importantes, Rodolfo, naquilo que você coloca. Primeiro, que, claro, você tem razão quando você se insurge contra uma ideia muito frequente de que os mercados são cegos e o Estado é clarividente. Não, o Estado é super cego também. O Estado é cego pelo seu horizonte de tempo, o Estado é cego pelos limites cognitivos que ele tem no enfrentamento das questões, o Estado é cego pelo tipo de interesse que constitui a sua ação, e um tema muito importante nesse sentido
é que nem sempre os estados capitalistas contemporâneos são estados que são simplesmente favoráveis aos mercados, muitas vezes são estados favoráveis a negócios, e aí entra num campo que com frequência é obscuro, não é? E onde é um tipo de intervenção que nem sempre benéfico para a sociedade. De qualquer maneira, é claro que, e isso é um pouco retórico, mas é muito importante deixar claro, é claro que sociedades democráticas, sociedades complexas, sociedades modernas, elas precisam de Estado e elas precisam de Estados que tenham força para aplicar políticas. Eles não são estados ditatoriais, etc., mas estados que possam ter consistência naquilo que fazem, etc. Nesse sentido, a evolução dos 10 últimos anos do Estado brasileiro, sobretudo no plano federal, acho que tem coisas muito positivas. Por exemplo, a formação da carreira de gestor público dentro do governo federal é uma coisa positiva. Quer dizer, eu acho muito importante a gente não ter uma ideia de que do lado do mercado está o bem e do lado do Estado está o mal. Do lado do Estado tem problemas seríssimos, mas a democracia consiste e passa pelo fortalecimento e pela participação social nos Estados. Só que, e aí você tem toda a razão, isso é largamente insuficiente. Por que é largamente insuficiente? Quando a gente faz essa pergunta, a tendência da gente é responder não, porque as pessoas precisam ser conscientes. Claro, as pessoas precisam ser conscientes, é necessário mais esclarecimento, mais informação, etc. Mas há um papel crucial desempenhado pelas empresas, no sentido de perguntar qual é a qualidade, qual é o teor, qual é o benefício social daquilo que as empresas oferecem para a sociedade. E aí, tem uma discussão que a gente precisa fazer, Estado, sociedade civil e setor privado, que é a discussão em torno de uma espécie de ordem dos fatores que, a meu ver, é totalmente equivocada, que é a seguinte. O setor privado, tudo se passa como se ele oferecesse para a sociedade aquilo que o mercado pede. Então, eu só produzo fast food em porções cada vez maiores porque as pessoas querem. Tanto elas querem que elas estão pagando por isso. Eu só produzo carros cada vez maiores porque as pessoas querem comprar. Tanto elas querem que elas estão pagando por isso. Tá certo? E como as pessoas estão pagando dentro da lei e como eu estou produzindo dentro da lei, ninguém tem nada a ver com isso. É assim que o sistema funciona. Isso é hipocrisia. Por que é hipocrisia? Isso é hipocrisia porque, na verdade, as pessoas querem aquilo que lhes é oferecido pelo sistema econômico. A ordem dos fatores aí está alterada. John Kenneth Galbraith, o decano dos economistas norte-americanos, aos 96 anos de idade, escreveu um livro chamado A Economia das Fraudes Inocentes. As fraudes culpadas são os esquemas Ponzi, Madoff, a manipulação de ações, etc. As fraudes inocentes são, basicamente, a crença na chamada soberania do consumidor. Quer dizer, consumidores, eles, claro, eles têm poder, mas, ao mesmo tempo, consumidores, eles se comportam de forma a se adaptar àquilo que o sistema econômico lhes oferece. Portanto, isso, a meu ver, é um fator de esperança e não um fator de desespero. Por quê? Porque o caminho da trajetória de mudança consiste, claro, em elevar o nível de informação dos consumidores, como fazem várias organizações sociais, o IDEC, o Instituto Alana, o Instituto Takatu, enfim, várias organizações, mas passa também por uma discussão com as próprias empresas a respeito da qualidade daquilo que elas oferecem. Nos últimos 3 anos, as vendas de carro no Brasil aumentaram 28%, mas as vendas de SUV aumentaram 78%. Isso
foi basicamente, esses carros foram basicamente para São Paulo, que é uma cidade onde o trânsito não anda. Na reportagem do jornal Valor Econômico, em que esses dados são mostrados pela jornalista Marli Olmos, ela entrevistou alguns dos proprietários das empresas que importam esses carros. E havia declarações do tipo assim, numa cidade com trânsito tão grande, é muito melhor a gente ficar por cima. Está lá, tá publicado isso. E aí vai dizer, o problema é que o consumidor quer isso? Ou o problema também envolve a responsabilidade que o setor privado tem pelo fato de ele estar lidando com recursos ecossistêmicos cada vez mais escassos e cuja destinação tem que ser objeto de um mínimo de consenso no sentido de que esses recursos possam propiciar bem-estar e não apenas lucros. Boa noite, professor. É um prazer estar ouvindo a tua palestra. E confesso que eu sou o teu fã, tua tieta, já há um bom tempo e venho acompanhando os artigos que você coloca na internet. E são muitos. Confesso que não li todos. São muitos. Da palestra. Bom, espera aí. Agradeço muito o presente. Com muito carinho. Obrigado. Vou querer o teu autógrafo. Fazer uma pergunta agora é difícil, porque as perguntas são muitas. A tua palestra foi simplesmente uma introdução. Eu tenho lido e o senhor tem colocado uma série de soluções. Uma das soluções colocada vai pelo adensamento da tessitura social. Gostaria que explorasse um pouquinho. A outra pergunta foi colocado aí vários cenários de crescimento se nada acontecer de errado. Mas nós estamos vendo a Europa em crise. Nós estamos vendo a nossa dívida também aumentando. E daqui a uns anos nós vamos ter o mesmo problema da Europa. A Europa está com a sugestão de sustentabilidade e smart grid, porque eles têm condições, eles já colocaram uma estrutura nos últimos 50 anos, depois da guerra. Nós não. O que o senhor está prevendo para os próximos 20 anos? Não simplesmente no sentido de economia social, mas no geral. Em primeiro lugar, essa questão de tessitura social, densidade social, nos remete ao tema das cidades. É muito frequente que, diante dessas constatações a respeito de poluição, de trânsito, de violência, se adote uma postura como se as cidades fossem uma espécie de Babel maldita, pronta a corromper os espíritos puros, etc. Essa é uma visão reacionária, conservadora, equivocada. Ao contrário. Cidade é uma das grandes conquistas da espécie humana, porque justamente permitem às cidades que a gente viva junto, e mais que isso, cidades bem planejadas são cidades em que o consumo de recursos e as emissões de gases de efeito estufa, a produção de detritos, podem ser muito menores, tá certo? Planejar bairros que juntam lazer, trabalho e moradia é uma forma de aproximar as pessoas com uso menor de recursos, etc. Então, isso é muito importante. Um dos dramas de cidades como São Paulo é exatamente esse afastamento entre local de trabalho e local de moradia, que obriga a grandes deslocamentos. Se isso não for contemplado, nós não vamos sair dessa enrascada de jeito nenhum.
Com relação aos próximos anos, a minha bola de cristal me 20 anos é... Quem, como nós, tem cabelos brancos, sabe que 20 anos passa rapidinho. A moçada que está aqui encara 20 anos como uma espécie de longo prazo. 20 anos, quando a gente fala 2030, e que a população mundial em 2030 será superior a 8 bilhões de habitantes, tá certo? Isso avança muito rápido. Eu não acho que seja produtivo a ideia de que as soluções para os problemas socioambientais contemporâneos estão ao alcance da mão e que a única coisa que falta é vontade política. Eu não acredito nisso. Acho que essa história de dizer, está tudo feito, só falta vontade política, eu acho que se escamoteia as verdadeiras questões. O que eu acho, sim, é que nos próximos 20 anos vai crescer a consciência a respeito da importância de fazer menos. Eu estou lendo um livro nesse momento de um grande pensador norte-americano chamado John Elkington. E o título desse livro é Os Zeronautas. É inspirado nos Argonautas, só que agora, qual é o grande desafio? Esse livro ele procura localizar os grandes empreendedores sociais e privados do mundo contemporâneo que entenderam a importância do zero nos dias de hoje. Zero desmatamento, zero emissões de gases de efeito estufa, zero lixo. Zero pode ser uma figura de retórica, claro, para exagerar. Eu sou sociólogo de formação, Max Weber dizia, minha profissão é exagerar. Mas qual é a ideia? A ideia é de que o caminho de renovação da vida econômica e social passa por essa capacidade consciente, voluntária, de fazer menos. Qual é o grande problema? É que as forças, a meu ver, as forças sociais, não é só um problema de cognição, etc. Eu acho que é um problema também de interesses. Os interesses ligados àqueles que não cessam de querer fazer mais e cada vez mais, são ainda predominantes. E como disse o embaixador Corrêa do Lago numa reunião da qual eu participei com ele, e ele tem muita experiência de negociações internacionais, os interesses constituídos têm uma capacidade de vocalização muito mais forte do que os interesses emergentes, que, por definição, são meio dispersos. Muito concretamente, você está numa empresa e você chega para o seu diretor financeiro e diz o seguinte, olha, eu tenho aqui um plano de reduzir emissões, de reduzir lixo, não sei o quê, tá. A reunião seguinte que o diretor tem é com outro funcionário de alta direção que diz assim, eu tenho um plano cujo resultado vai ser aumentar os nossos lucros em tanto no ano que vem. Tá certo? Ou seja, qual é a capacidade que as aspirações socioambientais das quais nós estamos falando aqui têm de se exprimir praticamente na vida, no cotidiano, no dia a dia das empresas? Não é tão óbvio assim, e eu acho que a ideia de que as empresas só têm a ganhar com sustentabilidade é uma ideia que simplifica demais as coisas. Não. As empresas, infelizmente, ainda têm muito a ganhar fazendo práticas que são absolutamente insustentáveis e socialmente predatórias, razão pela qual uma das tarefas mais importantes, a meu ver, das organizações da sociedade civil e dos movimentos sociais é que se voltem não apenas a governos e organizações multilaterais, mas cada vez mais a empresas estabelecendo diálogos, fazendo pressão, como, aliás, várias organizações como o Greenpeace e o WWF vêm fazendo de maneira crescente.
professor. Boa noite. Sou Marília, estudante de Ciências Sociais. E a pergunta que eu queria fazer para o senhor é a seguinte. 80% mais ou menos dos manuais de economia, eles apresentam a economia como uma ciência que trabalha a relação entre as matérias-primas que são escassas e os desejos humanos que são infinitos. Isso. Certo? Considerando isso, e também que, tipo, de certa forma, o mercado, pelo menos de certa forma, apresentado para a gente como uma estrutura que dá ao consumidor a possibilidade de escolher, que na minha opinião não é essa, fazer as escolhas, como que seria, então, essa reinvenção da economia? Seria uma reinvenção da qual limitaria os desejos humanos ou que daria, de fato, as escolhas para os consumidores? Tem um britânico chamado Tim Jackson que escreveu um belíssimo livro chamado Prosperidade Sem Crescimento, que infelizmente ainda não está traduzido para o português. O professor José Eli da Veiga mencionou esse livro na exposição que ele fez aqui. A definição convencional de economia é a ciência que estuda a alocação de recursos escassos entre fins alternativos. Como é que se aloca os recursos escassos entre fins alternativos? A base é que essa alocação se apoia em duas premissas. Primeiro, os indivíduos são racionais, então eles sabem o que é melhor para eles. E, em segundo lugar, os indivíduos são egoístas. Defendendo o seu próprio interesse e tendo um orçamento limitado, cada um vai usar os seus recursos da melhor maneira possível. Como todo mundo vai fazer isso? E como as empresas querem atender os desejos das pessoas que estão fazendo isso, resultado é equilíbrio. A gente acabou de ver que o resultado não é equilíbrio e não é um desequilíbrio que vai ser corrigido daqui a pouco. O resultado é um uso dos recursos ecossistêmicos que produz ameaças para a vida social que o próprio funcionamento dos mercados espontaneamente não é capaz de corrigir. Não é capaz de corrigir porque nem tudo tem preço, e justamente as coisas que os mercados, há uma quantidade imensa de bens e serviços ecossistêmicos que os mercados e as empresas usam, pelos quais elas não pagam, tá certo? Como é que isso pode mudar? Talvez seja a questão mais difícil que a gente tem na nossa época. No século XX, a história do curto século XX, como chamava Eric Hobsbawm, foi a história da tentativa de fazer essa mudança por meio de uma economia centralmente planificada, em que os recursos da sociedade estariam nas mãos de um Estado que planejaria o uso desses recursos e promoveria a distribuição desses recursos entre o conjunto da sociedade. Não há nenhuma força contemporânea hoje que preconize isso. Ninguém. Nenhuma força expressiva no mundo contemporâneo que preconize que a estatização dos grandes meios de produção e troca pode ser o caminho para você substituir o que hoje é o capitalismo por um outro sistema. Essa é a razão pela qual, a meu ver, há dois movimentos em direção a essas mudanças. O primeiro é a participação social nas decisões que se referem ao mundo privado. Nós vamos chegar num momento em que quem produz aço plano para automóveis vai acabar se dando conta que está produzindo um objeto cujo resultado é mal-estar e não bem-estar. E isso será, de alguma forma, nós não sabemos como, incorporado ao próprio cálculo empresarial. E, em segundo lugar, algo muito importante, é a ampliação do espaço de cooperação social por meio de mídias digitais. O smartphone que nós temos, praticamente todo mundo que está nessa sala tem um smartphone, ele tem um poder computacional superior a todo o poder computacional do programa Apollo em 1969. Esse poder computacional está nas mãos das pessoas e funciona em rede. O que significa, por exemplo, uma possibilidade, como mostra Jeremy Rifkin
no seu último livro, de produção de energia, tema da CPFL fundamental, por meios totalmente revolucionários. Que meios são esses? Cada escritório, cada escola, cada domicílio, cada fábrica, cada fazenda, no futuro, é a tese de Jeremy Rifkin, será não apenas um consumidor de energia, mas também um produtor de energia que será oferecida para a rede por meios inteligentes, uma rede inteligente. E Jeremy Rifkin vai além, mostrando que já existem possibilidades de você produzir não só serviços como os serviços de oferta de energia, mas bens também de forma descentralizada e apoiada em mecanismos cooperativos e mecanismos colaborativos. Essas são algumas coisas meio futuristas, digamos assim, que apontam em direção ao futuro, mas o que me parece mais importante, em síntese, é que mercados e empresas terão, durante muito tempo, um papel importantíssimo na vida social contemporânea, mesmo que cooperação social direta e Estado também tenham um papel importante. E, portanto, a pressão sobre como funcionam as empresas e como se organizam os mercados, essa pressão é cada vez mais fundamental para a gente sair dessa enrascada na qual nós estamos entrando. Professor, boa noite. Meu nome é Rafael Moia, sou advogado, mestrando em engenharia urbana e eu sou presidente do Conselho Municipal de Meio Ambiente aqui de Campinas. Eu pude estar presente na palestra que você coordenou no Humanidades 2012 lá. Na verdade, eu sempre percebo que, na verdade, antes disso, queria parabenizar a CPFL pelo evento. Acho que são eventos como esse que acrescentam na vida da cidade aqui de maneira muito forte. O senhor sempre coloca o papel e o protagonismo das empresas, né, do setor privado. O Robert Reich, naquele livro Supercapitalismo, ele coloca, obviamente falando da democracia americana, mas guardadas as devidas proporções, que a gente pode se valer dela aqui, num capítulo especificamente quando ele coloca da democracia acabrunhada. E a gente no Conselho tem discutido muito a questão das políticas públicas. Então, a minha pergunta vai no seguinte sentido. Porque eu, enquanto um cidadão preocupado com as questões ambientais, o meu poder perante uma empresa, ele é muito menor, de acordo com o nosso arcabouço legal, do que o meu poder perante o Estado. E as políticas públicas no Brasil, na minha opinião, elas têm se isentado do controle ambiental. O Brasil tem uma retórica externa diferente de uma prática interna. Então, assim, qual a sua opinião sobre o papel que as políticas públicas cumprem na proteção e no controle do Estado perante o setor econômico? De que maneira a gente pode discutir um pouco isso? Tá. Então, a pergunta tem 3 dimensões importantes. Primeiro, essa questão do Robert Wright. Segundo, essa questão das empresas. Terceira, a questão das políticas públicas. Eu vou começar pela terceira. E vou começar com 2 exemplos. Faz uns 3 meses, o jornal Valor Econômico publicou uma página sobre as medidas que o governo federal estava tomando para reverter o processo de desindustrialização da economia brasileira, processo esse ligado a toda essa relação com China, exportação de matérias-primas, conforme eu mencionei anteriormente. Eram 16 medidas já tomadas e 6 promessas. Nenhuma das 22, nenhuma, tinha qualquer relação com algo que pudesse ser parecido com economia verde. Era tudo redução de IPI para carro, redução de IPI, crédito, não sei o quê, nada. Nem aquela coisa das geladeiras, de melhorar o desempenho das geladeiras, tal, que já teve no passado, nada. Um mês depois, houve uma reunião dos grandes capitães de indústria do Brasil com a presidente Dilma, 27
dirigentes empresariais, e o único momento em que se falou de algo que se referisse à economia verde ou meio ambiente foi quando um dos dirigentes dessas empresas se queixou da lentidão dos processos de licenciamento ambiental. Tá certo? Eu dou esses dois exemplos porque acho que eles mostram bem o ponto no qual você tem toda a razão, que é o seguinte: o Brasil fez avanços importantes na redução do desmatamento, e esses avanços são avanços decorrentes de política pública, quer dizer, isso resultou de uma coisa voluntária, a Polícia Federal funcionou, foi eficiente, houve uma articulação em alguns estados. Por exemplo, o estado do Pará, hoje, se comprometeu que em 2020 ele vai chegar a desmatamento zero. Por isso que a discussão sobre o Código Florestal se torna quase surrealista diante do fato de que os atores políticos, um ator político central, que é o governador do estado do Pará, se comprometendo com algo que seguramente vai muito além daquilo que a lei prevê. Portanto, nisso houve um avanço, e segundo avanço importante, é preciso reconhecer, é o etanol. Por maiores que sejam os problemas sociais do trabalho, na cana-de-açúcar, etc., a verdade é que o Brasil tem, na área de transporte, uma matriz energética muito mais limpa do que países com as suas dimensões, apesar de todos os problemas que existem. Mas tudo se passa como se essas duas conquistas fossem suficientes para colocar a economia brasileira, a sociedade brasileira, no caminho do desenvolvimento sustentável. E não são. Nossa maneira de organizar, nós temos uma conquista importante também, mas ninguém sabe como essa conquista vai se materializar, e para quem é gestor urbano isso é uma coisa dramática, que é a lei de resíduos sólidos. A lei, ao que tudo indica, é muito boa, só que, por enquanto, ninguém sabe se em 2014, ninguém acredita, na verdade, que em 2014 as empresas se organizem para o processo de logística reversa que está embutido na lei, etc. Então, existe uma espécie de cisão no Brasil entre, de um lado, redução no desmatamento, etanol, e de outro lado, o conjunto da vida econômica, o conjunto da concepção de vida urbana, que está totalmente dissociado da ideia de desenvolvimento sustentável por parte do próprio Estado. Então, acho que você tem razão. O Robert Wright, nesse livro que você cita, ele é muito cético com relação à participação das empresas, e eu acho que esse ceticismo é explicável, em grande parte, pela situação norte-americana, em que o Congresso, sobretudo ele publica esse livro ainda no governo Bush, quer dizer, o governo e o Congresso estavam quase que capturados pelos interesses, pelos piores interesses existentes na sociedade americana, e a grande reivindicação dele era de reconstituição da cidadania, e nesse sentido, participação pública no setor privado parecia para ele uma espécie de cortina de fumaça, areia nos olhos dos trouxas, etc. No nosso caso, mas eu acho que não é só o nosso caso, eu acho que isso é uma coisa mais geral. A verdade é a seguinte: as empresas são elas as detentoras e as responsáveis pelos recursos, pelo uso dos recursos ecossistêmicos dos quais depende a reprodução social. Por mais que as políticas públicas sejam importantes, e elas são importantes, é fundamental exercer essa pressão diretamente sobre as empresas, e essa pressão pode ser exercida de muitas maneiras. Em primeiro lugar, por processos que os americanos chamam de naming and shaming, quer dizer, apontar para uma determinada empresa que faz uma coisa errada e nomeá-la. E eu vou nomear aqui uma empresa porque ela fez uma coisa errada e está fazendo uma correção que é muito interessante. Todo mundo conhece o caso da Zara. Saiu na imprensa, etc. O que aconteceu com a Zara? A primeira reação que a Zara teve foi: não, isso não é com a gente, nós somos sérios, o problema é que a gente se envolveu com maus elementos, digamos assim. Ou seja, na nossa cadeia de valor havia
fornecedores sobre os quais a gente não exercia controle e que são responsáveis pelo que está acontecendo. Só que num determinado momento, em vez de dizer nós não temos nada a ver com isso, a Zara entrou em contato com várias organizações da sociedade civil e fez um movimento extremamente interessante que fez um estudo a respeito do conjunto da sua cadeia de valor, de fornecedores, e montou uma espécie de transformação e aprendizagem de cada um dos atores que participam dessa cadeia de valor. De tal maneira, isso está na imprensa, de tal maneira que quando o Ministério Público veio para a Zara apresentar o termo de ajustamento de conduta, a Zara contrapropôs ao Ministério Público algo que deixou o Ministério Público surpreso. Era a primeira vez que isso acontecia, porque estava muito além daquilo que o Ministério Público estava querendo. O Instituto Etos teve um papel extremamente importante nisso, mas não só o Instituto Etos, quer dizer, eu vou dar um outro exemplo. A Puma, a empresa de artigos esportivos, resolveu fazer o cálculo da sua pegada ecológica, pegando mudanças climáticas, biodiversidade, uso do solo, enfim, pegou 5 elementos. E fez um estudo do conjunto da cadeia de valor e chegou a um resultado que é impressionante. O lucro da Puma é de 224 milhões de euros e os custos ambientais, só nesses 5 itens, são de 145 milhões de euros. E ela pôs isso na internet. Está lá. Qualquer um pode entrar e ver. Quer dizer, esse movimento, essa pressão, e ao mesmo tempo em empresas que tem essa vantagem. A empresa é um organismo muito adaptável, certo? Então, essa pressão exercida sobre as empresas, ela pode ser exercida não só de maneira difusa, naming and shaming, etc., ou boycott, né, que é você não comprar. Na época do apartheid na África do Sul isso se fazia muito, mas ela pode ser feita também de maneira orientada e organizada, e isso eu acho que isso é um movimento que tende a crescer. Bom, professor, passamos para a última pergunta da noite, aqui da internet. Estamos aqui. Boa noite, professor. Vieram várias perguntas aqui, vou aproveitar para colocar 2 para finalizar a noite. A primeira do Décio Soares Vicente, ele te pergunta se o Brasil está deixando de ser o país do etanol. Na verdade não é uma pergunta, é uma afirmação dele. Ele diz o seguinte, que o Brasil está deixando de ser o país do etanol para se tornar o país do pré-sal. Ele queria que você falasse um pouquinho sobre o prognóstico desse novo cenário. E a Yoshimitsu Pink, ela pergunta o seguinte, ela diz assim, vejo que as novas formas de economia como Wikipédia se utilizam de mão de obra colaborativa com moderação autoritária, colocando como inovador o que é sutilmente autoritário. Trata-se de domesticar as formas de participação? É a pergunta dela. Vou começar pela segunda. Do que eu conheço da Wikipedia, os métodos de participação na Wikipedia, repito, em inglês, onde tem uma participação massiva, etc., não é por espírito colonialista que eu digo isso, mas é porque tem uma massa crítica necessária para você fazer com que esse mecanismo funcione. Se você colocar alguma coisa com a qual alguém discorde, não é que tem uma autoridade, o dono da Wikipedia, que vai lá e decide. Não é assim que funciona. Isso eu trato no 4º capítulo desse livro, e quem trata disso é um jurista da Universidade de Harvard, chamado Yochai Benkler, num livro maravilhoso chamado O Pinguim e o Leviatã, que é bem a oposição, né, da autoridade central versus descentralização. Há regras de decisão autogeridas pelos participantes do debate, no qual não existe uma autoridade central que delibera, que decide, etc. Por isso que o tipo de participação social envolvido nesses novos mecanismos da sociedade da informação em rede, de certa forma, ele resolve o problema
que sempre foi, desde Rousseau, o problema central da participação política, que é o risco de paroquialismo. Por que risco de paroquialismo? Porque você diz assim, não, o importante é a sociedade participar. Sim, mas para a sociedade participar, você precisa ir na assembleia, você precisa ir no lugar em que as coisas vão ser deliberadas, tal. Quem é dirigente de uma organização local sabe o quanto isso é difícil e o quanto o risco de captura existe. Justamente a participação social apoiada em mídias digitais, ela tem a grande virtude de favorecer essa presença direta e não a representação, a presença direta, sem que seja algo paroquial, certo? Inclusive porque o trabalho que dá a participar por essas modalidades é um trabalho muito menor do que você cada vez ter que ir e ter uma atitude totalmente militante. Com relação ao pré-sal, a preocupação da pessoa que faz a pergunta é totalmente relevante. Assim que terminou a Rio+20, caiu o imposto sobre a gasolina, o que tornou a gasolina no Brasil que fez com que o aumento de preço na gasolina não chegasse ao consumidor, quer dizer, o consumidor brasileiro, assim como o consumidor de outros países, não está informado via preços do quanto a gasolina é escassa e quais são os problemas que ela pode trazer. Procura-se ao máximo poupar o consumidor disso, mas mais preocupante ainda, um suplemento do Jornal Econômico a respeito de infraestrutura, publicado em maio, uma revista, mostra que de agora até 2006 haverá na economia brasileira investimentos de 1 trilhão e 500 bilhões de dólares. Metade disso são combustíveis fósseis. 1/3 é construção de infraestrutura basicamente rodoviária. Certo? Então, claro, a gente não tem como negar a importância do pré-sal, até as inovações tecnológicas que estão embutidas no desafio de explorar o pré-sal. Mas eu acho que é extremamente preocupante que uma parcela tão grande daquilo que a economia brasileira hoje investe esteja voltada a manter as bases materiais e energéticas daquilo que já são os motores centrais do crescimento contemporâneo. A indústria automobilística, o crescimento da construção de estradas, mais carros nas cidades, etc., etc. Quer dizer, nesse sentido, acho que a preocupação é extremamente relevante.